O que diferencia a escola dominical dos demais cultos? A principal diferença da escola dominical para os demais cultos é exatamente essa participação. Em um culto de ensino, por exemplo, quando o nosso pastor evangelista Hernandes está pregando aqui, por exemplo, não dá para eu levantar a mão. Espera ainda, pregador, eu não entendi bem essa parte. O senhor pode repetir, por favor? Mas e se for de outra maneira? O senhor poderia me dizer qual é a passagem que está escrito isso? Num culto, nós temos uma liturgia a ser seguida que não nos permite essa interação, que é única, exclusiva da escola bíblica dominical. É aí onde o aluno ele pode realmente expressar a sua dúvida, deixar claro o que é que está incomodando na mente dele. E o professor, que não precisa ser conhecedor de tudo, ele pode simplesmente admitir: irmão, nesse ponto eu confesso, realmente eu não sei a resposta. Acontece. Nós precisamos ser humildes, né, de reconhecer isso. Às vezes, aquilo que o irmão perguntou, inclusive tem coisas que nem tem respostas. Tem coisas que nem tem respostas, que não cabe a nós sabermos, né? Tem coisas que só quando estivermos lá na eternidade é que nós vamos tirar essas dúvidas. Quem quiser, né? Quem não quiser, fala de outras coisas lá no céu. Mas é essa interação, meus irmãos, que deixa, na minha visão, a escola dominical sendo a mais preciosa de todos os nossos encontros em relação ao ensino da palavra. Há ensino da palavra nos cultos? Há, mas não tem essa interação exclusiva da escola dominical. Como eu estava dizendo, a escola dominical, falando agora sobre o histórico, a escola dominical, ela tem suas raízes nas determinações que Deus passou para os patriarcas e para o povo de Israel. Então não havia a escola como a temos hoje, mas havia a orientação, o princípio fundamental, que é a determinação de ensinar. Sempre houve essa determinação. Deus sempre orientou a igreja a ensinar a palavra de Deus. Então a escola dominical é a fase presente da instrução bíblica milenar que sempre caracterizou o povo de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Deuteronômio. Por favor, nós vamos fazer uma leitura juntos, tá bom? Todo mundo abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31 e o verso 12. Nós vamos fazer uma leitura, toda a igreja participando. 31 e 12. Os irmãos são habilidosos na palavra, então já devem ter achado. Nós vamos ler juntos. Ajunta ao povo, homens e mulheres, e meninos, e os para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz aí que era para juntar tanto homens, quanto mulheres, quanto meninos, e até quem? E até estrangeiros. A escola dominical não é só para crente. Olha só. A escola dominical não é só para crente. Pelo contrário, uma das nossas missões, nós vamos ver daqui a pouco, é exatamente ganhar almas, né? Existe inclusive no currículo da CPAD uma lição exclusiva para uma classe de não crentes, né? Uma lição exclusiva para a classe de não crentes, caso tenha na igreja. Então, meus irmãos, a determinação era de ensinar. Deus deixou claro em sua palavra que era para juntar homens, mulheres, meninos, estrangeiros, e eles deveriam ouvir, aprender e temer ao Senhor.
Mas, nos moldes que temos hoje, essa determinação os irmãos viram que era para cada um fazer em sua casa, né? Então, o irmão Francisco, ele iria juntar homens, mulheres, meninos e estrangeiros que estivessem sobre as suas portas, a sua tenda, na sua casa, né, que estivesse ali sob a sua proteção, e ele tinha a obrigação, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para esse povo. Então, cada casa era uma escola dominical. Era a casa de um crente, então ali na casa do crente era o lugar para a escola dominical. No entanto, nos dias de Esdras e Neemias, começou a ter um tipo de ensino, um movimento, a maneira com que nós temos hoje, né, parecida, similar ao que temos hoje, que era com professores, exatamente professores ensinando a palavra de Deus. Agora vamos tentar fazer mais uma vez aquela leitura bonita que vocês fizeram agora há pouco, dessa vez em Neemias. Neemias, capítulo 8. Glória a Jesus. Neemias, capítulo 8, vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Os irmãos são habilidosos, então eu creio que já encontraram Neemias, capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Vamos ler juntos? 1, 2, meia aí. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sebataí, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Que maravilha, meus irmãos. Então, o objetivo aqui não era apenas ler, e quem não entendesse, posso fazer nada, né? O objetivo aqui era que eles realmente aprendessem. Então, é bem claro aqui que nós tínhamos uma seleção de professores. Esses nomes estranhos aqui, né, que a gente acabou de citar, imagine como se fosse o nome de cada um de vocês, né? É como se fosse aqui, e Francisco, e Tássia, e Francisquinha, e Terezinha, e fulano, e Ítalo, né? E Moisés, todos esses ensinavam ao povo na lei. Glória a Jesus. E ainda diz, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Foi nos dias de quem, meus irmãos? Nos dias de quem? Esdras e Neemias. Ou Esdras, né, na outra maneira. Esdras e Neemias. E é por isso que eu coloquei o nome do nosso segundo filho de Esdras, né? O nome do meu segundo filho, meu caçula, se chama Esdras. A história do Esdras é linda, né? Muito bonita. Muito bem, então iniciou-se aí, meus irmãos, a escola dominical, não exatamente como temos hoje, mas similar, né? Similar ao que temos hoje. E qual foi o resultado dessa escola dominical nos dias de Esdras e Neemias? O capítulo 9, versículo 1, diz que, e no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com o que, meus irmãos? Com jejum. Olha aí. E o que mais? E pano de saco. E traziam o que? Terra sobre si. Eita, glória a Jesus. Isso é o resultado de escola dominical. É quebrantamento.
é humilhação, é você voltar-se para Deus, é o resultado do ensino da palavra de Deus. O povo se ajuntou com jejum. Eu tenho ensinado os meus filhos a permanecerem nesse costume de jejuar. O meu mais velho tem 10 anos e o meu mais novo tem 7 anos. Mas os dois, toda semana, tiram um dia por semana, né, para fazer um jejum para Deus. Porque é através da nossa humilhação que nós conseguimos nos quebrantar perante Deus, glória a Jesus. E, infelizmente, às vezes, esses bons costumes são deixados de lado. Jejum, pano de saco e terra. É um outro costume que nós tínhamos, né? E eu tenho visto também desaparecer, que é colocar a face no pó, né? Colocar ali o rosto no pó, no chão, e adorar o Senhor com humilhação. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós temos um grande exemplo de ensinador, que é o próprio Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, ele deve ser o exemplo do cristianismo, senão não fazia sentido esse nome, né? Cristianismo são os seguidores de Cristo. Então Cristo, ele deixou bem claro qual é o ministério mais importante da igreja. O livro Manual da Escola Dominical, ele disse que das 90 vezes que Jesus foi chamado nos evangelhos, 60 dessas vezes foi chamado de mestre. Das 90 vezes que ele é chamado, 60 vezes é chamado de mestre. Mestre, mestre, mestre. Mestre por quê? Não é à toa, porque ele era verdadeiramente um ensinador, né? Ele ensinava a multidões, ensinava individual, ensinava em pouca gente, com muita gente, ensinava na igreja, ensinava nas casas, ensinava nas praças. Onde ele chegava, ele ensinava. E eu não sei porquê, alguém durante a história foi esquecendo disso. Jesus ensinava, os apóstolos ensinavam, a maior parte das participações de Jesus, né, na fala de Jesus, são com ensinamentos. Ensinamentos com participações, onde os discípulos perguntavam: mas Senhor, nós não entendemos tal parábola. E ele explicava, né? Mas Jesus, assim, esse ensino é muito duro. Então, era um ensinamento com participação. Os apóstolos ensinavam, a igreja primitiva ensinava, mas aí a igreja, com o tempo, foi ganhando poder, foi ganhando fama e, infelizmente, foi esquecendo essa ordenança do Senhor Deus, do Senhor Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ensinar. E aí vieram sobre a humanidade as trevas, densas trevas da Idade Média. Até que, em 31 de outubro, inclusive, estamos prestes a fazer aniversário, 31 de outubro de 1517, houve o que, meus irmãos? O início da Reforma Protestante. E com ela, com essa reforma, o ensino da palavra de Deus novamente voltou a ser obedecido. Ensinar a palavra de Deus não é um plus que estamos fazendo para Deus, é apenas o cumprimento de uma obrigação. Se você é cristão, tem essa obrigação, faz parte do ID. Primeiramente, ensinar aos de casa, é nossa obrigação, é nossa missão, ensinar aos nossos filhos. É como a irmã Tássia falou aqui em uma outra oportunidade, sobre a continuidade geracional. Precisamos nos preocupar com a próxima geração, não fazer como Ezequias. Bem, não é nos meus dias, então tá bom. Depois de mim,
não me interessa. Pelo contrário, é obrigação nossa se preocupar e contribuir para que as próximas gerações deem continuidade a esse ensino sistemático da palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, depois da Reforma Protestante, quando foi em 1780, um jovem jornalista chamado de Robert Raikes, ele começava a pesquisar a respeito do sistema penitenciário da Inglaterra, sistema penitenciário britânico. E não é uma realidade só da Inglaterra, né? Nós sabemos que o sistema penitenciário em todo o mundo, ele é decadente, no sentido de que ele não ressocializa, né? Ele não faz o efeito que deveria fazer, né? E ele começava a observar que aquelas crianças do bairro dele, da cidade dele, da comunidade dele, ele começava a observar que aquelas crianças estavam marchando em direção ao presídio. Ele começava a ver aquelas crianças ali e já via na frente que aquelas crianças estavam fadadas à criminalidade e ao presídio. E ele teve uma ideia maravilhosa, que eu acredito que já foi ideia de muita gente aqui, mas nem sempre a gente tem a coragem, possibilidade, disposição que Robert Raikes teve. Ele criou uma escola para essas crianças. E o nome da escola se chamava Escola Dominical. O Robert Raikes, ele fez o seguinte: naquela época as crianças tinham que trabalhar. Não tinha esse negócio de trabalho infantil não, né? Trabalho era para todo mundo, inclusive as crianças. Trabalhavam todos os dias, só folgavam aos domingos. Então ele pegou os domingos e começou a juntar essas crianças e adolescentes e contratou algumas professoras para dar aula de história, matemática e inglês. Inglês porque é a língua deles, né? Se fosse aqui seria português. E, claro, o ensino bíblico da palavra de Deus para moldar o caráter daquelas crianças. Veja, Robert Raikes chegou a encontrar, antes de começar o projeto dele, ele chegou a encontrar algumas crianças que cresceram ali no seu bairro, no presídio. Ele chegou a contemplar que aquela ideia que ele tinha era uma verdade. Algumas crianças estavam realmente se dirigindo para o presídio. Entravam no mundo da criminalidade, eram presas e ficavam ali naquelas masmorras. Mas aí depois que ele começou esse projeto, todo domingo, ele pegava essas crianças, 10 horas da manhã, muito similar, né? Muito parecido. 10 horas da manhã, aí até meio-dia, tinham aula de matemática, de história, de inglês. Aí depois dava um intervalo para eles irem para casa almoçar. Depois, na volta, à tarde, aí era Bíblia. Modos também, né? De civismo, né? E resultado, isso foi em 1780, tá? Resultado, em 1792, a criminalidade lá no bairro, lá na cidade, que Robert Raikes começou o projeto, em 1792, ou seja, apenas 1780, isso, 12 anos, apenas 12 anos de trabalho na escola dominical. O ano inteiro de 1792 não teve um caso de crime para a justiça julgar. Olha só, que maravilha. Está vendo, irmã Danima?
o emprego do direito ia se acabar desse jeito, né? Ia se acabar, porque não houve um só caso para ser julgado na comarca de Gloucester, é o nome da cidade que ele começou a fazer esse trabalho lá na Inglaterra. Meus irmãos, nós podemos dizer que foi fácil? Para ele foi fácil? Não, não foi fácil. Houve oposições? Com certeza, com certeza. Teve alguém que criticou? Muitas. Inclusive, chegou a surgir um pedido ao parlamento para que criasse um decreto, uma lei proibindo escola dominical. Já pensou? Mas Robert Raikes conseguiu. Exato. Então, primeiro, a própria igreja era contra Robert Raikes, porque diziam que ele estava profanando o dia do Senhor. Você está profanando o dia do Senhor. O domingo não é para ninguém estudar. Você também está causando divisão na igreja. Você pode ser que cause divisão na igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Então, o que aconteceu? Robert Raikes morreu em 1811, mas quando ele morreu, existiam 400 mil alunos matriculados nas escolas dominical britânicas. Olha só, glória a Jesus. E aí sim, pastor Walter, em 1855, né, é registrado a primeira escola dominical aqui no Brasil, através dos escoceses Robert, uma coincidência, Robert e Sarah Kelly, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui, né? Graças a homens e mulheres que deram a cara à tapa e foram atrás.